Meus irmãos, pegue a sua Bíblia agora, se ela estiver bem próxima de você. Se não, preste atenção na leitura. Nós vamos ler Êxodo capítulo 14. Se você já abriu aí, o segundo livro da sua Bíblia, Êxodo 14. A leitura tem 13 versículos, vai ser uma leitura rápida. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor disse a Moisés, diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então fará Israel a respeito dos filhos de... Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel. Estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Disseram, que é isto que nós fizemos? Permitindo que Israel nos deixasse de servir. E Faraó aprontou o seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que os perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Os egípcios os perseguiram, com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó. E os seus cavaleiros e seus exércitos alcançaram os acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, será que foi por não haver sepulcros no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos deste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios. Pois teria sido melhor para nós servirmos eles do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo, não fiquem com medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Amém. Vamos orar? Senhor amado, obrigado, Deus, por esse momento que temos de breve reflexão da Tua Palavra. Que Tu venhas falar aos nossos corações, venha nos abençoar, ó Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o olhar é uma das formas de comunicação mais fortes. Não é? Você já ouviu essa expressão assim? Não consigo olhar para fulano depois de tudo que me aconteceu. Só de olhar eu estremeço. Só de olhar para aquela pessoa. O interessante é que as pessoas, quando vão adquirindo intimidade umas com as outras, depois de um bom tempo de convívio, pelo olhar dela você já consegue identificar o que ela está pensando. Não sei se você já viu, por exemplo, na rua, observando, a mãe quando vê o filho fazendo uma arte, alguma coisa, só o fato de ela olhar meio estranho, ele já sabe muito bem que ele está fazendo alguma coisa que não deve. Não é verdade? Para a gente ver o poder que às vezes essas coisas têm, né, de nos impactar, nos impressionar, de falar aos nossos corações. Há uns anos atrás teve um programa na televisão, não é, que as pessoas eram levadas a serem desafiadas. E em um deles a pessoa tinha que comer um olho de cabra. E foi aí que foi o problema. Porque só de olhar aquele olho de cabra, a grande maioria não quis comer. Porque aquela forma, do jeito que ele olhou, aquilo intimidou o seu coração. Alguns fecharam os olhos e botaram na boca e mastigaram, passaram para a próxima etapa do desafio. Mas outros, só de ver, só de olhar, tem gente que é assim com algum tipo de prato, né, de comida. Só de olhar, só de sentir o cheiro daquilo que está ali, né, já começa a se sentir incomodado. Essa coisa meio estranha, né? Tem gente, por exemplo, que gosta de camarão, gosta de lagosta. Né? Eu fico impressionado, que para mim tudo que tinha no mar tinha que ficar lá, ninguém tinha que pegar nada. Mas já que a gente gosta de pescar, pelo menos peixe, que eu como com muita dificuldade, mas como. Fico olhando aquele prato cheio de camarão, aquelas coisinhas ali, anteninha, cheio de patinha, a pessoa vê uma lagosta, só de olhar eu fico, meu Deus, como é que as pessoas comem isso? E gostam, né? Mas é gosto, né? Só de olhar já me intimida. Apesar de eu já ter provado, né? Porque eu acabo provando.
para saber como é. Não vi muitas coisas diferentes, não, mas pelo menos provei, não me assustei tanto. Mas tem gente que só pelo fato de olhar já fica intimidado por aquilo. A maioria das pessoas desistiram daquele olho de cabra do programa. E os outros que pegaram, não tiveram nojo daquilo que viram, botaram na boca e comeram. Meus irmãos, esse texto é um texto muito interessante da palavra de Deus, porque ele começa dizendo que o povo deu uma retrocedida. Isso me chama muito a atenção, né? Deus mandou que ele chegasse até um ponto, andasse para trás e acampasse. Esse negócio de dar uma retrocedida é muito confuso, às vezes, na vida de algumas pessoas. As pessoas, muitas vezes, por não reconhecerem as estratégias de Deus, por não reconhecerem, às vezes, os movimentos de Deus na nossa vida, que, às vezes, nos leva a dar alguns passos para trás, para repensar algumas coisas na nossa vida, arrumar algumas coisas na nossa vida para a gente continuar seguindo. As pessoas querem muito bem, ela tem que ir avançando, 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 e às vezes por avançar, querer conquistar tudo, elas não prestam atenção nas coisas que estão fazendo, e às vezes é necessário dar uma parada, dar uma retrocedida, às vezes em alguns pontos da sua vida, para você arrumar, para continuar a sua jornada. Mas as pessoas às vezes não entendem isso. Quando a pessoa às vezes para, repensa, examina o coração e às vezes volta atrás algumas coisas, pede desculpa, pede perdão, rearruma um pouco a sua vida para levá-la adiante, as pessoas não entendem. E o Deus chegou aqui, deu um passo para trás e acampem. Qual foi a percepção de Faraó? Eles estão desorientados. Eles não sabem para onde estão indo. Os desertos os confundiu. Eles andaram para trás um pouco, o deserto está atrapalhando a vida deles. Mas, às vezes, meus irmãos, somos obrigados a dar uma repensada em algumas coisas. Às vezes, somos obrigados a pensarmos, e revermos os nossos pensamentos para que as coisas caminhem de uma maneira melhor. Agora, vamos olhar para a vida desse povo. Um povo que, durante muitos anos, foi escravo. Um povo que durante 400, alguns chegam a 430 anos de escravidão, são libertos pelo poder de Deus através de várias pragas que caíram sobre o Egito, viram a mão de Deus, viram milagres acontecendo, mas um povo que tinha um pouquinho de uma mentalidade meio escrava ainda. Claro, meus irmãos, dá para entender. A pessoa que foi muito machucada, muito ferida, e isso já via de gerações a gerações, A gente percebe, às vezes, que uma pessoa, quando é machucada, quando é ferida nas suas emoções, ela, às vezes, tem dificuldade para recuperar, ela tem dificuldade para retomar a sua vida. Imagine uma mentalidade que já vinha de avô, de tataravô, nós somos escravos, as coisas não vão mudar, as coisas são sempre assim, o Egito, o faraó está lá e a opressão sempre vai continuar. De repente acontece uma mudança e eles têm que encarar isso de uma maneira diferente. Agora estão livres, andando pelo deserto. Deus os livrou com seu braço forte. Só que agora eles começam a olhar para trás e, ao ver, provavelmente, a nuvem da poeira, do deslocamento do exército de Faraó em direção a eles, eles temeram. Eles viram, agora, não é melhor que a gente tivesse ficado no Egito? Eles começam a murmurar com Moisés. Em vez de olharem para aquela poeira que tinha se levantado, o exército, Deus vai fazer alguma coisa especial pela minha vida. Deus vai fazer um milagre aqui nessa situação. Mas não. A reação deles foi, olha, não tinha sepulcro suficiente lá no Egito para a gente morrer? Por que Deus começou uma história na nossa vida e agora chega até aqui, todos nós vamos morrer? Moisés, você é o culpado. Não deveria ter nos trazido até aqui. Quer dizer, a imagem que eles viram, amedrontou o coração de todos. A Bíblia diz que o justo vive pela fé, e não é pelo aquilo que ele vê. E muitas vezes o que os nossos olhos estão vendo, amedronta o nosso coração, intimida o nosso coração, e muitas vezes abala até as convicções daqueles que têm caminhado com Cristo. Muitas vezes ficam abalados, ficam intimidados pelas notícias, ou pelo aquilo que eles estão vendo, pelo aquilo que eles estão percebendo, pelo aquilo que eles estão notando, estão contaminando o seu coração, deixando isso contaminar seu coração e roubar um pouco da sua fé. Agora a gente olha para Moisés e olha como Moisés reage quando ele vê esse momento de uma reação totalmente diferente.
não é? Os que ficaram intimidados quando viram os carros, a poeira subindo ao longe, disseram a Moisés: será que por não haver mais sepulcros no Egito, que você nos tirou de lá para que morramos no deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi por isso que dissemos a você no Egito: deixe-nos em paz, para que servamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servirmos eles do que morrermos no deserto. Uma grande pergunta que a gente tinha que fazer: será que Deus os tiraria de lá para eles morrerem no deserto? Eles não pensaram nisso. Será que aquilo que Deus começou a fazer na tua vida, Ele não vai completar? Será que aquilo que Deus começou a realizar, a transformação, a mudança, não é? A fé, que vai crescendo, né? Como um músculo, nós temos que exercitá-la sempre. Será que isso tudo começou na nossa história, começou na nossa vida, para nós chegarmos diante no deserto e morrermos? A obra de Deus não termina desse jeito. O Senhor termina tudo aquilo que Ele começa. E nós vemos a reação de Moisés, que não olhou para aquela fumaça que se levantava, para aquela poeira, pelos carros que vinham, não é? Pelas aquelas bigas montadas pelos capitães do exército de Faraó. Ele disse: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão estes egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Quanta gente está precisando ficar calmo? Quanta gente está precisando tirar os olhos do exército de Faraó que está vindo? Quanta gente precisa tirar os olhos dos problemas, das lutas, das dificuldades, das limitações que a vida tem proporcionado e olhar com os olhos da fé, crendo, aquietando o coração e vendo e aguardando o livramento que o Senhor lhe dará. Meu irmão, não permita que os seus olhos enfraqueçam o seu coração. Não tenha medo de enfrentar as dificuldades. Jesus mesmo nos advertiu: no mundo nós teremos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Nos dizendo: eu passei pelas aflições, passei pelas lutas, mas eu venci e vocês comigo vencerão também. Será que o movimento dos egípcios estão assustando você? Será que ao olhar ao longe e vendo que os problemas estão se aproximando de você, você está temendo? O Senhor disse: não temas, pois eu estou contigo por onde quer que andares. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, disse o salmista Davi. Jesus mesmo disse: eis que eu estarei convosco todos os dias da vida de vocês, até a consumação dos séculos. Não deixe que aquilo que você está vendo enfraqueça o seu coração. Não deixe que aquilo que você tem enxergado intimide seu coração. Você, se observar anos depois, mais uma vez, o povo de Israel, agora não mais essa geração, uma outra, junto com Josué, quando visitou a terra prometida, os seus olhos intimidaram alguns, porque começaram a olhar para gigantes, o tamanho do exército inimigo. Que os teus olhos fiquem fitos no Senhor, que é o Criador de todas as coisas, sustentador do universo, e que certamente sustentará a vida de cada um de nós. Não tenha medo, fique tranquilo. Aguarde o livramento que o Senhor está proporcionando para a vida de cada um de nós. Amém? Eu gostaria de orar por você, talvez, que está com seus olhos um pouco embaçados, está dando muito mais valor às notícias que chegam, às coisas que estão batendo a porta do seu coração, aquilo que você está percebendo com seus olhos, do que o que a palavra de Deus diz. Exercite sua fé, confie no Senhor. Ele está pelejando por nós, assim como Ele pelejou por aquele povo. Fiquem calmos, porque o Senhor nos dará livramento. Eu quero orar por você. Agora fecha os seus olhos. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, talvez possam ter alguns irmãos do outro lado, ó Pai amado, aí em casa, com o coração agitado, Pai amado, com o coração turbado, com o coração preocupado, porque as notícias têm vindo, aquilo que eles estão enxergando, ó Pai amado, intimida seus corações.
mas que eles não fiquem, Pai amado, preocupados com a poeira que tem sido levantada pelo exército de Faraó, pelos egípcios, por tudo que está acontecendo à nossa volta, mas que eles não permitam, Pai amado, que aquilo que eles estão vendo enfraqueça suas convicções, o seu coração, mas que eles mantenham a sua fé em Ti, Senhor, porque Tu nos darás o livramento, Tu cuidarás de nós, Tu aquietarás a nossa alma, Pai amado, e nós veremos, ó Pai amado, as situações e circunstâncias sendo transformadas, não pela nossa vontade, mas pelo Teu poder, que é aquele que nos resgatou do Egito e nos levou para o império do Teu amor, há de completar essa obra maravilhosa na vida de cada um de nós. Pai, é o que eu te peço, Senhor, aquieta a alma do Teu Filho, traz paz em o nome de Jesus.